estou em paz agora com o tema que eu vou compartilhar com vocês, mas eu confesso que esse é um dos temas mais difíceis, não de pregar no sentido teológico ou enfim, mas mais difíceis de nós vivermos, de a gente pôr em prática em nossa vida. Talvez a mensagem de hoje não seja para todos, mas eu acredito que bem possivelmente para a maioria sim será. Batalha pela mente. Acho que já está aí. Batalha pela mente. Eu não tenho dúvidas, e eu acho que você também não, que se tem uma coisa que o diabo quer é captar a tua mente, certo? Porque se ele captar a tua mente, ele ganhou você para o lado dele. Faz sentido isso? Não? E eu acredito, queridos, que o diabo ele é capaz de usar níveis de hipnotismo, ok? Níveis de hipnotismo, de tomar a tua mente. E isso vai acontecendo de forma gradual, lenta, e você não percebe. E esses níveis de hipnotismo, de tomar a mente, eu acredito que também são níveis de possessão demoníaca. Misericórdia. Porque o endemoniado, ele não precisa ser necessariamente aquele que está gritando, esperneando, que ninguém consegue controlar, rilhando os dentes, fumando, se debatendo no chão. Essa é uma forma triste, sim, deplorável, muito, muito forte, mas eu acredito que o pior tipo de possessão é aquela que é quase imperceptível. Você não sabe, você não vê, mas a pessoa está sendo usada pelo inimigo. E a pessoa que está sendo usada, ela não sabe. Veja, a palavra do Senhor diz, palavra do Senhor, diz assim: bem-aventurados, Apocalipse 1, verso 3, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Que mensagem linda essa. Bem-aventurado significa o quê? Eu diria para você que bem-aventurado não é só feliz, é mais que feliz. Mais que feliz são aqueles que leem, que ouvem e guardam as palavras dessa profecia, pois o tempo está próximo. E nós sabemos, ninguém, que o tempo está próximo, mais do que ninguém. Quantos são os benefícios ou bênçãos que vêm de ler as Escrituras, de ler a Bíblia? São muitos e inúmeros os benefícios que vêm de nós lermos as Sagradas Escrituras. Veja, nós estudamos ontem, hoje de manhã especialmente, vimos ali que a fé vem pelo ouvir do quê? Da palavra de Deus. Nossa confiança tem que estar fundamentada na palavra de Deus. E se as bênçãos para a nossa vida são vindas do estudo, do contato com a palavra de Deus, eu pergunto para você, o que é que o diabo mais quer? Senão que você não tire tempo para ter comunhão com Deus através da sua palavra. Veja, durante anos na Idade Média, que a gente tem um especialista em história, pastor Dr. Rodrigo Galiza, meu amigo, ele está concluindo, já concluiu praticamente, só falta defender a tese doutoral dele em PhD em História da Igreja, pela Andrews, nossa universidade nos Estados Unidos. A gente vê na história que o que o diabo quis fazer no passado para o ser humano não ter contato com a Bíblia era acorrentar ela e colocar ela em lugares onde não tivesse acesso, que ninguém tivesse acesso, e quando tivesse acesso, que ela fosse lida numa língua que ninguém entendia, e só porções que se faziam ali interesse do clérigo da igreja. Mas quando veio o advento da imprensa em 1500, junto com o advento da imprensa por Gutenberg, a gente tem então ali a reforma da igreja na Idade Média, e a Bíblia começa a ser disseminada por todo o mundo, em várias línguas começa a ser traduzida, o povo tem contato com a Bíblia, à torta e direito, até que se tornou o livro mais vendido no mundo.
E o diabo pensa assim: bom, se eu não posso mais acorrentar a Bíblia e fazer com que o povo não tenha acesso à Bíblia, que todos tenham acesso à Bíblia, mas que não leiam, número 1. Se lerem, eu vou dar para eles a interpretação, ok? Se não, que deixem ela aberta ali na loja, no Salmo 91, na sua cabeceira da cama, no Salmo 23, e assim por diante. Mas não tenham contato com a Bíblia, não leiam a Bíblia. Por quê? Porque se lerem a Bíblia, serão transformados pela palavra. E lendo a palavra de Deus, receberão as bênçãos que só a palavra do Senhor pode nos dar. Veja, algumas bênçãos eu separei aqui. 6 bênçãos que a palavra de Deus nos dá. Número 1, bênção número 1: expulsa as trevas da alma. Pode me ajudar lá? Bênção número 1, está lá? Expulsa as trevas da alma. O que diz? Diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. As primeiras palavras de Deus na Bíblia: haja luz e houve luz. E a luz sai viajando da boca de Deus a 300 mil quilômetros por segundo. Veja, eu não sei quanto a você, não conheço a história da tua vida, mas eu sei quando a luz da palavra de Deus entrou na vida da minha mãe, e através da minha mãe para a nossa família, e simplesmente transformou a história da vida dos meus pais, que estavam a ponto de se separar, terrivelmente passando por crise que você imagina que um casal, uma família pode passar. Meus pais estavam passando, e a Bíblia começou a entrar na nossa vida, expulsando as trevas da nossa vida, e hoje eu estou aqui com vocês. Meus pais nunca se separaram, isso faz 38 anos, amém? Milagres de Deus, milagres vindas da palavra. Veja, expulsa as trevas da alma, porque disse Deus disse que das trevas resplandeça o quê? A luz. E Ele mesmo resplandeceu onde? Em nosso coração, amém? Deus quer resplandecer em nosso coração. Mas o que é a luz? Veja, a palavra de Deus, número 2, ela é a luz que ilumina os nossos caminhos. Você conhece essa palavra? Salmo 119, 105 diz o quê? Lâmpada, vamos ler juntos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Você já se sentiu em trevas alguma vez? Não sabe para onde ir, que caminho seguir? A Bíblia traz o caminho. Ela só não mostra o caminho, que como ela diz, quem é o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Terceiro ponto, a Bíblia, ela nos dá vida. Esse é o significado da palavra. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Quando Jesus ali apresentou a parábola do semeador, na verdade, ele comparou a semente com a palavra de Deus. Quantos de vocês já aqui no tempo de escola, quando crianças colocaram um feijãozinho no grãozinho de feijão no chumacinho de algodão? Quem fez isso? Todo mundo fez. E você nunca vai esquecer dessa experiência. Eu não esqueço da minha, que eu vi aquela perninha subindo ali, né? Germinandozinho e tal, foi para baixo. De repente começou a subir aquela hastezinha. Daqui a pouco a minha mãe tirou do algodãozinho, colocou num vaso de xaxim em casa ali pendurado, começou a crescer a plantinha. Daqui a pouco tinha algumas vagenzinhas ali de feijão que brotaram. Olha, Jesus comparou a Bíblia como sendo uma semente. Dentro da semente tem vida. Quem entra em contato com esse livro entra em contato com a vida, expulsa as trevas da alma, mostra o caminho. A Bíblia santifica e liberta, amém? Quarto ponto: santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. A Bíblia santifica. Quantas pessoas que nós vimos perdidas no mundo, ébrios, que se tornaram sãos, prostitutas que se tornaram puras, adúlteros que deixaram os caminhos da luxúria e assim por diante. Não é verdade? Pelo poder da palavra. É só o poder da palavra. Por quê? Quantas bênçãos, diz assim: conhecereis a verdade vai fazer o quê? Ela vos libertará. A verdade liberta do engano, da mentira, do erro, de tudo. Ela traz cura e salvação. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, os curou e os livrou de tudo que era mortal. A Bíblia liberta, ela nos livra de pecar. Sexto e último ponto que aqui eu apresento: guarda a tua palavra no meu coração para o quê? Para não ter pecar contra ti.
Como é que eu vou deixar de pecar se eu não guardo a palavra? A palavra tem que estar no meu coração. Diz o salmista: os céus por sua palavra se fizeram, pelo sopro da sua boca o exército deles, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Poder na palavra de Deus. Veja, pela sua palavra Deus fez todas as coisas. Deus expulsou demônios, criou o universo, ressuscitou mortos. Deus fez tudo, não é verdade? E a gente tem esse poder disposto nas nossas mãos, disponível a nós. Pergunto: quanto uso você faz desse livro todo dia? Quanto tempo você despende com ele? Quanta gente em trevas não sabe o que faz. Mas eu estou dizendo para você, aqui está a fonte de toda a salvação, de todo o poder. Amém? Só que o diabo não quer que você leia a Bíblia. Ele não quer. Ele sabe que se você ler a Bíblia, você está perdido. Por que não há interesse em estudar a Bíblia? Se a Bíblia é tanta fonte de poder, de salvação, de tudo que a gente mais precisa, por que é que nós não temos interesse em estudar a Bíblia? Lógico, você já sabe uma parte, que é uma luta espiritual. Mas como o diabo tem feito, e quais são as armas que o diabo tem usado para tirar a nossa atenção da palavra de Deus? Eu tive a oportunidade de no meu mestrado fazer uma matéria, no mestrado de teologia bíblica, e foi uma matéria junta com um grupo de sistemática com o Adriano Mille, ali um amigo conhecido do Rodrigo Galiza também. E nessa matéria a gente estudou sobre a linguagem. Enfim, não quero dar uma aula aqui para vocês de macrohermenêutica e questões de linguagem, que é muito profundo isso. A gente ficou uns 3 dias ali para começar a entender as coisas um pouco. Eu quero simplificar para você algumas coisas que eu entendi que fazem muito sentido dentro da batalha do bem contra o mal, e como o diabo tem feito, o que ele tem feito para tomar a tua mente. Esse é o ponto. E agora, em nome de Jesus, você vai ter uma descortinar da tua vida e vai entender, para não mais cair nas armadilhas do inimigo. Alguns estudiosos da linguagem, esse aqui é o maior deles, um dos fundadores ali, o Wilhelm Humboldt, diz assim: eu só tenho acesso a quê? Ao teu pensamento através da tua fala, da tua linguagem. Veja, pode ser linguagem falada, pode ser também linguagem escrita. Os estudiosos da linguagem, por exemplo, eles estudam história de povos antigos, escritos de povos antigos, e eles conseguem entender como que o povo pensava através da linguagem das escrituras. Estamos juntos ali? Então eles leem, eles sabem como que o povo pensava através da linguagem. A linguagem, diz Humboldt, é a expressão do quê? Do próprio pensamento. Aquilo que a gente fala, a gente está expressando exatamente aquilo que a gente pensa. Vai pegando a ideia aí, que você vai entender onde que nós vamos chegar com essa linha de pensamentos. Assim, Gilkey, esse outro estudioso aqui da linguagem, diz assim: a linguagem não é um mero comunicador do pensamento. Ela é o quê? Ela é o próprio pensamento. David Clark, ele diz o seguinte: sempre que alguém pronuncia uma frase, essa pessoa, ela só está falando alguma coisa, sim ou não? Ela está o quê? Ela está fazendo alguma coisa. Então, se eu digo assim: eu quero que aquele camarada morra, é como se eu tivesse o quê? Como se eu estivesse matando. Se eu olhar para minha esposa assim: eu te amo, eu não estou só dizendo para ela que eu amo ela, estou o quê? Estou fazendo algo. Então, expressar coisas através da língua é fazer alguma coisa. E aqui a gente poderia conversar sobre muita coisa. Por exemplo, com a nossa boca, a Bíblia diz, nós abençoamos ou amaldiçoamos com a nossa boca, com a nossa língua, com a nossa fala. E amaldiçoar e abençoar significa bem dizer ou mal dizer. Fala bem ou fala mal.
estou travando a vida de alguém com isso, ou estou abençoando. Claro que diz ainda assim: dizer eu te amo não é meramente transmitir a informação, mas que você está fazendo algo. A fala, mais do que uma informação, é o que? É um ato. Você não está dizendo algo somente, mas você está fazendo algo. E isso corrobora com aquilo que diz as Escrituras em Provérbios 23, versículo 7. O que diz Provérbios 23, 7? Assim como você pensa na sua alma, você o quê? Você é. Aquilo que você pensa, você é. Um cristão não deve ter pensamentos sombrios, porque se ele tiver pensamentos sombrios, ele vai ser alguém sombrio. Um cristão não pode ser alguém para baixo, sempre triste, ó vida, ó azar. É ou não é verdade? Um cristão tem que estar firme com Jesus e pensar, porque como ele pensa, assim ele é. Eu tenho Jesus comigo, Jesus é tudo para mim. O que isso significa? O que isso revela para nós? Eu vou colocar um gráfico aqui agora na tela para você. Veja, a nossa linguagem, ela é expressa através do que? Dos nossos pensamentos, que por sua vez são formulados por histórias. Agora vem o que? O X da questão. Nossa linguagem, ela expressa aquilo que a gente pensa, mas o que a gente pensa é formulado por histórias. E eu posso ler esse quadro inverso. Agora os pensamentos, os pensadores da linguagem, da formulação do pensamento, eles revelam para nós que as histórias que nós construímos, que nós temos em nossa vida, essas histórias, elas formulam o quê? Nossos pensamentos, que por sua vez são expressos através da nossa linguagem. Pegaram a ideia ali? Por que eu estou mostrando isso para você? Porque isso é algo científico. A ciência, ela vai revelar para nós uma estratégia do inimigo terrível, brutal. Quais são as primeiras histórias que são construídas na nossa vida, se não no ambiente que nós nos formamos? Pense em uma mãe que ganhou um bebê. O Mateus está aqui e a esposinha dele está lá, que ganhou o bebê faz poucas semanas. Está louco para ir embora para casa amanhã para estar com a Thaís. 3 filhos. Ele falou ontem assim: para onde eu vou? Ela diz assim: pede para orar por mim para que eu dê conta. Porque ela tem um de 6 aninhos, um outro acho que tem 2 aninhos e agora o outro bebezinho. Olha pela Thaís e o Mateus. Ele está por aí pregando a palavra e ela está campeã lá, a Thaís, cuidando das crianças. Veja, imagina uma mãe. A criança nasceu e as primeiras histórias que vão sendo formuladas na mente de um bebê já recém-nascido, e mesmo antes do nascimento, são as histórias que ela ouve, que ela vive desde o ventre da mãe. É ou não é assim? Agora olha só, um bebê nasceu, e eu vou pegar aqui para ilustrar. E a mamãe vai amamentar o bebê, certo? E aí ela põe o bebê. Nós temos 2 meninas. Olha como era lindo ver os bebezinhos amamentando, coisa linda. E aí a mãe pega o bebê, e quando ela vai amamentar o bebezinho, o que ela faz normalmente? Ela fica olhando para quê? Para os olhinhos do bebê, não é assim? E aqui ela está transmitindo amor, carinho, proteção. Você está vivendo histórias ali, já está formulando os pensamentos daquela criança. E quando ela começar a se expressar, ela vai expressar esses pensamentos com a sua história. Mas hoje, uma mãe pega um bebê no colo, ela vai amamentar e ela olha para o bebê? Ela olha para onde? Ela olha para o celular. Já parou para pensar nisso? E ela está ali no Rio, o bebê mamando aqui, ela está ali, no celular. Que histórias são essas que ela está colocando na mente dessa criança? Que você não é importante para mim. Que aqui eu estou perdendo tempo contigo, porque o que eu queria mesmo é estar fazendo outra coisa, não ficar amamentando você. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Então as histórias que você viveu na sua primeira infância foram então as revelações dos primeiros pensamentos que você formulou através dessas histórias, ok?
que são revelados através da nossa fala, da nossa linguagem. Agora, mais importante de tudo isso é que tudo isso, histórias que formulam pensamentos, expressam na linguagem, esses pensamentos revelam quem você é. E quem você é vai revelar agora o mais importante de tudo: a realidade de Deus para a tua vida. Quem é Deus para você? Estão pegando a ideia ali? Em outras palavras, é o seguinte: a visão, preste atenção no que eu vou dizer agora, e tudo isso que eu falei até agora poderia ser resumido nesse pensamento. A visão que você tem de Deus é diretamente influenciada pelas histórias que compõem a tua vida. Pegaram a ideia? A visão que você tem de Deus, ela é influenciada pelo quê? Pelas histórias que compõem a tua vida. Por exemplo, se você teve um pai muito austero, muito brigão, muito tudo ali, a visão que você vai ter de Deus, por viver com um pai assim, é de que Deus é um pai austero, brigão, castigador e assim por diante. Pegaram a ideia ali? Aí o diabo vai criando essas histórias para você pensar assim, para você acreditar assim. Ele vai colocando mentiras na tua cabeça. Estamos juntos até aqui? Agora veja, isso tudo aqui é como Deus criou você, como Deus me criou. E Deus queria que os nossos pais fossem os primeiros a criar lindas histórias na nossa mente acerca de Deus e da realidade da vida, para a gente ter uma visão saudável de Deus. Imagina, a criança vai para a igreja, quando um bebezinho ainda, ela fica lá escutando historinha de quê? Da Bíblia, não é verdade? Então essas histórias, e quando a gente pega a Bíblia, quanto da Bíblia são histórias? Quanto mais ou menos da Bíblia é história, Rodrigo? Narrativa, pelo menos 80%, talvez um pouco menos ali, 70%, 1/3, 2/3 da Bíblia é história, narrativa. Agora, o que não é narrativa, que é livro de sabedoria ou profecias e tudo mais, eles não estão citando a narrativa bíblica? Sempre. Você viu? Palavra do doutor, não minha. Sempre. Então, o que não é narrativa é história, que são os escritos sapienciais de sabedoria, os salmos, ali, os livros, enfim, dos escritos, das cartas de Paulo e tudo mais, eles estão citando as histórias. Por quê? Porque Deus quer que você, através das histórias, formule bons pensamentos que revelem quem você é e a visão que você tem de Deus. Agora o diabo sabe disso. E o diabo quer tomar o que mesmo? A tua mente. E ele quer moldar a tua mente para que você tenha uma visão distorcida de Deus, ou que você não acredite mais em Deus. O que é que o diabo vai usar para distorcer a visão de Deus na tua vida? O que ele vai usar? Diz para mim. Histórias. Esse é o ponto. Ele sabe que são as histórias. E agora vem comigo aqui nos escritos do Espírito de Profecia. Primeiro deles: vi que jovens e adultos negligenciam o quê? A Bíblia, e não fazem desse livro seu estudo e regra de vida como devem. Os jovens são especialmente culpados dessa negligência. A maioria deles está preparada e dispõe de todo o tempo para ler qualquer outro livro. Pausa. Ellen White escreveu isso aqui há mais de 100 anos atrás. Eu posso aplicar isso, ler outro livro de histórias, para assistir outros vídeos? Sim ou não? Eu estaria sendo descontextualizando ou não? Não, porque todo filme, toda série começa onde primeiro? Numa história o quê? Escrita, que ela então é telefilmada ali em áudio e vídeo. Estamos juntos? Então veja, eu vou pegar aqui e ler qualquer outro livro, porque você pode colocar histórias na sua mente através de livros, mas também de séries, seriados, filmes, vídeos, reels, etc, 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 etc. Vamos continuar.
Enquanto os jovens fazem isso, tem todo o tempo do mundo para ler qualquer outro tipo de livro, não lê a Bíblia, mas a palavra de Deus, a palavra que aponta para a vida eterna, ela não é esquadrinhada, é estudada como deveria ser de quando em quando? Diariamente. Aí você acorda, você não vai para a Bíblia, você vai para onde? Para essa miséria. Se acordou, você não vai para a Bíblia, você vai para o WhatsApp. Se acordou, você não vai ter com Jesus, você vai para o Instagram para ver se curtiram ali tua foto, isso, aquilo, outro, para ver o que estão falando. Deus tem misericórdia. Veja o que ela diz agora. Histórias de que tipo? Histórias ociosas têm sido lidas atentamente enquanto a Bíblia é desprezada. Vai pegando a ideia. Histórias ociosas. Quem é que cria essas histórias ociosas? É o diabo. Para fazer o quê? Para criar os teus pensamentos e para distorcer a realidade de Deus na tua vida. Olha só o que ela diz aqui. E os que dão rédea solta à mente para divertir-se com histórias tolas e contos ociosos alimentam a imaginação, mas o brilho da palavra de Deus fica como? Eclipsado. O que é um eclipse? Tem uma luz aqui diante de mim e eu coloco alguma coisa que se interpõe entre eu e a luz. A luz que deve vir, a luz que vem da palavra de Deus. Mas quando eu leio histórias tolas, contos ociosos, isso cria uma nuvem na minha mente que o brilho da palavra de Deus não me atinge mais. Estão entendendo? Lembra a pergunta que a gente fez no início? Por que é que o ser humano, especialmente os jovens, não dão valor à palavra de Deus? Porque eles estão alimentando a sua mente com histórias tolas e contos ociosos. Mas tem mais, olha o que diz lá. A mente, próximo texto, ela é diretamente desviada de Deus e é destruído o interesse em sua palavra, preciosa palavra. Não levante a mão. Quantos aqui tem dificuldade de se concentrar quando leem a Bíblia? Não precisa levantar a mão. Você lê a Bíblia, a tua mente vai para outro lugar, vai para Conchinchina, vai para o raio ali. Você não concentra. Por quê? Porque tem muita história na tua mente que está eclipsando o brilho da palavra de Deus. Você não tem mais interesse em estudar a Bíblia. É muito mais fácil ficar 2 horas assistindo um filme, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas assistindo, maratonando, como é a palavra bonita, em séries. É ou não é verdade? E agora passar 15 minutos de joelho orando, lendo a Bíblia. Loucura isso. Loucura. Olha o que diz esse texto aqui, mensagem aos jovens, 2:7:2. Diz assim, ó. Os leitores de que tipo? Vamos por lá? Os leitores de que tipo? Ficção. Estão entregando-se a um mal que destrói o quê? A espiritualidade, ocultando a beleza da página sagrada. Leitores de... Como é legal um filme de ficção. Mas é o diabo lançando histórias na tua mente para formular teus pensamentos e distorcer a realidade de Deus na tua vida, até que você não crê mais em Deus. Quantos pais vêm para mim dizendo: pastor, essa mensagem agora eu entendo porque meu filho não acredita mais em Deus, meu filho que nasceu na igreja, meu filho que veio para a escolinha sabatina desde sempre foi desbravador, cantou no coralzinho, mas ele entrou na faculdade e agora ele começou a abrir diante dele ali um mundo de histórias através de séries, filmes. O diabo está lá, ele está te hipnotizando, ele está tomando a tua mente, ele está distorcendo a realidade de quem é Deus para você, a ponto de que ele quer que amanhã você nem mais creia que Deus exista. E é isso que ele faz, destrói. Mas tem mais. Diz o Espírito de Profecia ainda, mensagens aos jovens 2:7:2, diz que isso cria uma agitação nociva, exalta a imaginação, e olha o que diz mais, incapacita a mente para a utilidade. O que a gente poderia dizer com isso aqui? Incapacita a mente para a utilidade. A pessoa se torna literalmente quem? Um inútil.
Se torna inútil. Afasta a pessoa do quê? Da oração e a desqualifica para qualquer exercício espiritual. Aí fico pensando, como é que um líder da igreja, pense em um pastor como eu, ou qualquer pastor, ou um líder, que de noite não faz outra coisa, no final de semana, sábado à noite ali com a família, vai para assistir uma série e tudo mais, e filme, e tudo mais ali. História tola, conto ocioso, ficção. Desqualifica para a atividade religiosa. Veja, se torna um inútil espiritual. Mas como é que um homem desse vai pregar? Como é que um homem desse vai dirigir uma comissão? Como é que um ancião desse se comporta numa comissão de igreja? Alô, tem alguém aí? Estão entendendo a ideia? É muito forte isso, na verdade. Isso é muito forte. Muito forte. Veja o que mais. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 504. Uma das maiores razões porque vocês têm tão pouca disposição de chegar mais perto de Deus, mediante o quê? A oração. Olha para mim, lembra que a gente estudou hoje de manhã? Elias era um homem de quê? De oração, de submissão completa da vida dele a Deus. Eu quero 2 vezes mais esse espírito teu de entrega a Deus, de oração. Veja, uma das maiores razões que vocês têm tão pouca disposição de chegar mais perto de Deus e mediante a oração é se haverem incapacitado para essa sagrada obra por meio da leitura de histórias fascinantes, as quais têm estimulado a imaginação e despertado profanas paixões. A palavra de Deus se torna o quê? Desagradável. Pode passar lá, a palavra de Deus se torna desagradável. A hora de oração é esquecida. E a menos, porém, que se quebre o quê? O encanto. O que é o encanto? O feitiço. A menos que se quebre aquilo que o diabo colocou ali, um feitiço diabólico, um encanto que domina, onde em breve compreender que a porção do transgressor é a parte que lhes cabe. Uau! Agora veja, olha para mim, em nome de Jesus. O diabo, ele é tão salafrário, tão desgraçado, conhece a tua mente, como Deus te criou, como Deus me criou. Ele sabe que as histórias formulam os meus pensamentos, que são expressas através da minha linguagem, que revelam quem eu sou e como eu penso de Deus. Ele sabe disso. Então Deus, ele sabe que Deus criou as narrativas, as histórias que deveriam passar ali de comunicação oral, de pai para o filho. Nos deu a Bíblia, a palavra escrita, 70% de narrativo, que não é a narrativa, a história está citando as histórias da Bíblia, tudo ali. E Deus está dizendo assim, isso aqui é para você me conhecer, isso aqui é para você ter luz, para iluminar o teu caminho, tua vida, para você ter fé, para você ter crença, para você saber quem eu sou, o quanto eu te amo, quanto eu sou tudo para ti e tudo mais. Aí vem o diabo e diz assim, não, eu vou criar outras histórias para distorcer a imagem de Deus, para você pensar de modo diferente, ser uma pessoa negativa, para baixo, não ter crença, e você entrar num outro mundo para destruir a tua vida. E ele faz isso agora com livros de histórias tolas, contos ociosos, banais, ficção, etc e tal. E aí ele cria depois o cinema, vídeos, filmes e tudo mais ali para destruir a tua mente e tudo mais. Mas ele não parou aí. Ele criou algo muito pior. Você não está percebendo disso. Alguns aqui não se percebem disso. Sabe o que ele criou? Ele criou algo que faz com que você seja o próprio protagonista da história. Ele criou uma indústria. E essa indústria hoje, ela é maior, preste atenção, ela é maior do que toda a indústria cinematográfica de todo o mundo, unida a toda a indústria audiovisual de todo o mundo. Veja, maior que toda Hollywood, maior que todo Netflix, Raioflix e todo Flix ali, e também a indústria musical. Ele criou algo que já é maior do que isso. O que ele criou? A indústria de quem? Quem sabe?
Jogos. Games, jogos. A indústria de jogos, ela hoje é maior que a indústria cinematográfica e de áudio juntas. E aí jovens e adultos sentam-se na frente de uma tela grande, menor, com mais recursos, menos recursos, e eles são os próprios protagonistas da história. Eles estão dentro do enredo, eles estão andando ali, seja com um carro, seja com uma arma na mão, apontando para outro, matando o outro, seja construindo. Ele entra dentro daquela história, daquela realidade, e ele sai desse mundo. Você já parou para pensar nisso? E jovens e adultos, pais têm ido para o inferno e levado seus filhos juntos, às vezes passando noites inteiras jogando. Que loucura! Mas o diabo não parou aí. O diabo, de repente, ele descobriu que aquilo que capta a tua mente, mais fortemente ainda, não é tão somente as séries que você maratona ali, muitas vezes. E alguns não vão maratonar em séries, talvez não vão ficar assistindo o filme a noite inteira e tudo mais, mas assim, são os vídeos curtos. Uau! Vídeos curtos. Quanto mais curto, mais prende a mente. Aí você fica 5 segundos num vídeo e outro e fica assistindo aquelas bobagens com tanta coisa. Daí você fica curtindo e compartilhando. É ou não é assim? Aí o diabo está pegando a tua mente, a tua cabeça, com histórias curtas que a gente cria tanta bobagem, tanta asneira, tanto comediante idiota, e eu fico contemplando e assistindo essa coisa. Estou falando asneira aqui, não? Mas a gente não percebe isso. O quanto isso é sério, é ou não é verdade? A gente não percebe. Olha o que diz o Espírito de Profecia, não eu. Se fosse possível fazer o quê? Eliminar grande parte desses livros publicados, e aí você põe no lugar de livro tudo que a gente já falou aqui, seria detida uma praga que está realizando uma obra terrível sobre a mente e o coração. Veja. Próximo texto, romances, histórias tolas, contos ociosos, ficção, banais. Agora ela entrou aqui em romances. Romances, contos banais e excitantes. Até mesmo o quê? Até mesmo o quê? Os livros chamados de quê? Novelas. Que tipo de novela? Record. Pastor, eu não assisto nada. Ninguém pensou aqui. Eu só assisto as novelas da Record. Eu nem sei se passa mais ainda esse negócio de sei lá o que, Moisés, Davi, o Raio. Passa ainda? Vocês estão por dentro, né? Vocês estão sabendo ali. Pastor, eu só assisto esse negócio aí dessas novelas religiosas. Mas Ellen White, o Espírito de Profecia, está dizendo, não eu. Se você quiser brigar, briga com Deus que inspirou ela. Romances, contos banais, excitantes, até mesmo os livros chamados de novelas religiosas. Obras nas quais o autor incorpora a história, uma lição moral, são o quê? São o quê? Uma desgraça para os seus leitores, aqueles que assistem. Na maioria dos casos, Satanás está apenas revestido das roupagens angelicais, as mais eficazes para enganar e seduzir. The Chosen. Pode me crucificar. Eu vou embora amanhã mesmo? Amanhã não, segunda. Vou fugir daqui depois. The Chosen. Não, mas é tão legal. Nunca tinha visto Jesus desse jeito. Lógico que não. Que quem garante que Jesus era desse jeito? Agora eu vou dizer uma coisa para você. Eu assisti um dia meio que forçado um episódio desse The Chosen. Que o meu cunhado foi na casa dele. Nossa, olha que legal, você já viu? Isso já faz algum tempo, anos ali. Olha e tal, não sei o que lá. Ele colocou aquilo para mim e disse, meu Deus, tem misericórdia. Que negócio absurdo. Tem misericórdia. Eu não quero assistir esse negócio. Eu não quero e não vou assistir esse negócio. Sabe por quê?
Porque quando você entra em contato com a Bíblia, quando você entra em contato com os livros do Espírito de profecia para ler, por exemplo, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, o desejado de todas as nações, o Espírito Santo de Deus e os anjos do Senhor, que foram testemunhas oculares dos fatos históricos ocorridos, relatados na Bíblia e nos livros do Espírito de profecia, eles estão do teu lado para impressionar a tua mente, e você entra na história sagrada, iluminado, impressionado pelo Espírito Santo de Deus e pelo Espírito Santo Espírito dos anjos celestiais, que foram testemunhas oculares, e você entra na história. Eu não quero que a minha mente seja influenciada por uma outra história que não seja que o Espírito Santo traz para mim. E o diabo, ele usa até mesmo essas histórias religiosas aí para tirar a tua mente daquilo que é a realidade. Cuidado, em nome de Jesus, cuidado. Aí alguém pode estar dizendo assim: não, pastor, não põe ainda, volta, só quando eu ler. Você pode pensar assim: ah, pastor, mas eu já sou adventista de terceira geração, e a Bíblia diz: retém de tudo o que é bom, vê tudo, retém de o que é bom. É ou não é assim? Mas olha o que diz o Espírito de profecia. Não, meu, ninguém, agora sim, ninguém representa quantas pessoas? Representa todo mundo. Ninguém está tão firme nos princípios corretos, ninguém está tão protegido da tentação que esteja seguro fazendo o quê? Lendo essas histórias. Ninguém. Eva um dia diz assim: não, eu sou revestida da glória de Deus, se eu me aproximar e tal da árvore, tudo. Não tem problema, não tem nada a ver. Ou frase miserável, nada a ver. Alguns aí estão pensando: nada a ver o que esse pastor está falando. Alguns estão aqui nem aí para isso que eu estou falando. Deus tenha misericórdia de nós. Misericórdia de nós. Ninguém representa todo mundo. Está tão seguro lendo essas histórias, tão perto de Deus. Os pais, próximo texto, os pais deveriam fazer o quê? Queimar os contos ociosos diários, as novelas, tão logo cheguem em suas casas. Isso seria uma bênção para os seus filhos. Queridos, isso aqui é um desafio. Não seja tão louco, radical ali, a ponto de teu filho ficar com raiva de você. Peça muita sabedoria a Deus de como fazer isso, amém? Agora, se você já conhece o mal, não deixa o mal passar daqui para frente para a tua vida, amém? Não deixa mais. Peça sabedoria a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Não põe o próximo texto, segura lá. Esse texto aqui talvez é um dos mais impactantes dessa tarde. Nós estamos aqui esse final de semana louvando e agradecendo o nome de Deus, amém? E nenhum de nós jamais pensa que seria capaz de, por exemplo, ir num terreiro de macumba ou num centro espírita para prestar um culto a uma divindade demoníaca. Não é verdade? Você jamais faria isso. Nenhum de nós faria isso. Nem pensamos nisso. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, você pode estar praticando feitiçaria dentro do teu lar, com teus filhos do lado, sem você jamais ter percebido isso. Como é isso? Veja, que diz o Espírito de profecia. Agora põe o texto, por gentileza. Estimular a leitura desses livros é como fazer o quê? É como fazer o quê? E o que é praticar feitiçaria? Prestar um culto ao demônio. Eles confundem e envenenam a mente. Por que isso aqui é praticar feitiçaria? Se você assiste um filme, uma série, ou entra num game, num jogo, com um enredo
de história tola, conto ocioso, ficção, romance, até mesmo as novelas religiosas que estimulam a mente e a imaginação, tarará, tudo que a gente viu. Um dos títulos para o demônio, para o diabo na Bíblia é Beelzebub. Sabe o que quer dizer Beelzebub? Beelzebub literalmente quer dizer o Senhor das Moscas. O que quer dizer Beelzebub? Diz para mim. Senhor das Moscas. Quem é o Senhor das Moscas? É o diabo, Satanás. Pergunto, você responde. As moscas, elas vão normalmente onde? Nas flores, no néctar, para extrair seiva, é assim? Mosca vai onde? No lixo. Vocês são bonzinhos para dizer que é no lixo, né? Se tiver não só lixo ali, mas se tiver literalmente esterco, elas vão estar ali, vão ou não vão? Aí essas histórias tolas, tudo isso que a gente viu, quando você acende uma tela, ok? Pode ser uma tela de 7 polegadas, uma tela de 13, de 50, 70, sei lá, de 200 polegadas, não sei quantas polegadas tem essa aqui na frente, não importa o tamanho da tela. Essa tela vai se tornar literalmente um conduto ou um cano de esgoto, porque todas essas coisas são como esgoto, como sujeira da pior espécie, não é verdade? Eu não conheço dessas coisas. Eu estava passando esses tempos no shopping e a gente parou para fazer um lanche ali em algum lugar, não me lembro, comprar alguma coisa, não sei o certo, perdão ali, que eu realmente, mas eu vi uma foto de uma série que é tipo de, como é que a gente diz, de terror, que foi criada para jovens adolescentes, recente, tantas, agora não lembro nem o nome dessa, de uma artistinha famosa aí que tem aí no cinema recentemente. Aí eu perguntei para minha filha, essa atriz assim, ela gravou isso? Pai, ela está gravando. Pai, o senhor não sabe, minhas amigas, tudo estão assistindo esse negócio. Amigas da igreja estão assistindo filme de terror, histórias de terror. Isso é demoníaco. Enquanto outras é o esgoto disfarçado, essa é esgoto a céu aberto mesmo. E aí você liga isso na tua casa, assiste uma série dessa e outras tantas ali. Você liga um conduto de esgoto, começa a entrar na tua casa e entra onde mais? Você está se alimentando disso. E quem é que vem junto do esgoto? Quem é que vai estar lá no esgoto? As moscas. Satanás é o senhor das moscas. Quem são as moscas? São os súditos dele, são os demônios, anjos do inferno, que você está atraindo para dentro da sala da tua casa, para o quarto da tua casa. E você está ali praticando feitiçaria com os teus filhos. Pegou a ideia, sim ou não? Aí você vai perdendo o gosto de ler a Bíblia. Você não tem mais vontade de ir para a igreja? Deus não tem mais sentido para você? E a morte de Jesus? Não tem mais nada. Quantos jovens que você fala hoje sobre a morte de Jesus na cruz, você está pregando, você está falando do amor de Jesus, que Jesus te ama pessoalmente, eles estão ali no celular. Nem aí para a palavra de Deus. Porque a mente foi literalmente embotada. Está intoxicada com essas histórias. E muitos nem mais em Deus acreditam. Você pode dizer, não, pastor, mas eu ainda creio em Deus. Mas talvez você não esteja no nível de não crer mais em Deus, mas talvez no nível de não querer mais saber de estudar a Bíblia, da sua palavra. Faz sentido o que eu estou falando, sim ou não? Agora eu tenho um desafio para você. Como é que essa realidade pode ser mudada em nossa vida? E essa é uma das mensagens que Deus me deu, tem dado para compartilhar. Eu confesso para vocês que eu não prego em muitos lugares, isso porque
Eu prego quando Deus diz assim: agora você vai falar, hoje é um dia desse, você vai falar. Mas uma das mensagens que mais tem sido assistidas no YouTube das minhas mensagens é essa, Batalha pela Mente. Se você for lá, você vai ver centenas, milhares de comentários de pessoas que tiveram a vida transformada, porque cortaram com isso. E como a gente pode mudar isso? Só tem um jeito de a Bíblia, a palavra de Deus, fazer sentido na sua vida. É você desentorpecer a tua mente. Tua mente está entorpecida, sabe? É como se você tomasse uma droga e a tua mente ali fosse então anestesiada com as coisas e para as coisas de Deus e espirituais por causa dessas histórias. Você tem que purificar, desintoxicar a tua mente. Como a gente faz para desintoxicar? Só tem um jeito. E eu conto sempre essa história. Minha esposa, uns 10 anos atrás, talvez 12 anos, ela teve uma doença autoimune que foi descoberta. E doença autoimune, você sabe, não tem cura, não é verdade? Não tem cura. Ela teria que tomar remédio o resto da vida. Nós somos em 3 médicos, todos os médicos falaram: você vai tomar remédio o resto da vida, você vai tomar. Não tem cura, não tem cura, não tem cura. E a gente pensou assim: meu Deus, nós temos uma mensagem de saúde tão linda, será que a nossa mensagem não pode curar? E a gente, uma das médicas ali, ela disse assim: olha, se vocês quiserem tentar, pode tentar. De hoje para 6 meses não vai mudar muito o quadro, então tente. Mas eu sei que vocês vão voltar e ela vai tomar remédio o resto da vida. Eu, com muito esforço, consegui, pela graça de Deus, conseguimos que ela fosse para a clínica adventista em São Roque, em São Paulo, nossa clínica, para tratar 2 semanas. Chegou lá com o quadro da doença e tudo mais. Tinha 3 nódulos na tireoide também, e foi tratar. Quando ela chegou lá, o médico viu os exames, prescreveu lá para ela o tratamento. E o tratamento é o seguinte: primeira coisa, para o teu organismo se regenerar, você precisa primeiro desintoxicar, porque se não há uma desintoxicação, não tem regeneração. Entenderam a ideia? Você vai ficar 3 dias só tomando suco e água, procurando. Só 3 dias desintoxicando. Depois você vai começar com um alimentinho assim, tal, e vai. Resumindo, esse período de desintoxicação, de tratamento, 6 meses depois, a gente voltou na médica, ele fez os exames, nada da doença. Louvado seja Deus, amém? Os nódulos sumiram. Mas para isso ela precisou fazer um jejum de desintoxicação. Entenderam a ideia? Um jejum. Porque sem jejum não tem como. E por onde eu tenho passado quando eu prego essa mensagem, eu tenho desafiado, e eu quero desafiar você nessa tarde aqui. Final de ano, início de novo ano, para começar o ano fazendo um jejum. E é o jejum de Cristo Jesus. 6 semanas de jejum. Não é de comida, mas também de comida no que diz respeito àquilo que é nocivo para a tua saúde. Entendeu? De bebida, aquilo que te faz mal também. Sim. Mas o que eu falo é um jejum especificamente daquilo que tem que ver com histórias tolas, contos ociosos, romance, mesmo novela religiosa, ficção, etc, etc. Entendeu? Um jejum de Netflix, de filme, de Reels, se você tiver que entrar na rede social, é só para compartilhar Jesus, amém? Mas cuidado, alguns nem vão mais poder entrar lá por um tempo, porque não conseguirão vencer a tentação de tão embotados, entorpecidos que está a sua mente. Um dos sermões que eu preguei em Curitiba, numa igreja, uma jovem, no final do culto, ela veio a mim, no final de uma semana de oração, e ela disse assim: pastor, eu vou fazer o jejum. Essa mensagem foi para mim. E eu disse para ela assim: então você vai fazer o seguinte. Ela era uma líder jovem da igreja. Mateus conhece ela. Depois eu vou contar para o Mateus quem é o nome dela. Ele vai lembrar, uma pessoa maravilhosa. E essa jovem disse assim: pastor, eu vou fazer. Eu disse assim: então faz o seguinte, à medida que for passando as semanas, vai me escrevendo o que você vai passando, para eu compartilhar com as pessoas. E ela foi escrevendo: eu quero compartilhar com você agora algumas coisas. Veja, ela disse assim: pastor,
Boa noite. Não faz nenhuma semana que aceitei o desafio e tenho a sensação de que já se passaram meses. Já estamos no Natal. A semana foi mais ou menos lá pelo mês de setembro. E ela pensou, já estamos no Natal. Não faz nem uma semana. Ela escreveu ali, pastor, eu tenho sonhado com os filmes que assistia no Netflix. Às vezes, quando estou lendo o Espírito de Profecia, tenho que ler um parágrafo 2 vezes porque tem algum devaneio. E os devaneios sempre são lembranças de filmes que eu vi. Está muito difícil. Veja, o que eu passo, o que eu falo, não coloquei no seguro próximo. É o seguinte, você vai fazer um jejum de 6 semanas, de não assistir essa coisa nada. Mas você vai substituir, você vai começar a ir para a Bíblia e para o Espírito de Profecia. Amém? Você vai pôr no teu celular, ao invés do aplicativo do Insta, você vai pôr o aplicativo dos livros do Espírito de Profecia. Quando você for tentado a ler, você vai começar a ler ali o livro Caminho a Cristo. Amém? Caminho Oração, o livro Oração que eu indiquei hoje, está de graça. Você pode baixar no seu celular o livro Desejado de Todas as Nações, o livro Atos dos Apóstolos. Você vai ler o livro História da Redenção. Quantas histórias lindas para encher a tua mente e o teu coração. Substitua. Eu falei, substitua. Ela disse assim, eu estou lendo o Espírito de Profecia mas está difícil para mim. Minha mente divaga. Aí passou algum tempo, eu perguntei para ela alguma coisa, ela me respondeu de novo, tranquilo pastor, continua a luta aqui, todos os meus defeitos e fraquezas possíveis estão sendo me mostrados. Eu andei a vida toda de que jeito? Alienada, num outro mundo. Estou tendo que lidar com a realidade por tempo integral. Você olha de judiar, mas agora depois de quase 2 semanas está começando a ficar mais tranquilo. 2 semanas. Aí eu amém, continue, Deus te abençoando. Veja, outro texto dela, depois de algum tempo. Pastor, eu era viciada e eu não sabia. Ontem eu concluí quanto tempo? 5 semanas de desintoxicação. Falta só mais uma. Mas já não faz mais diferença, porque parei de contar os dias. Essas distrações já não me fazem mais falta. Aliás, eu me tornei tão produtiva que não consigo me imaginar mais sentada tanto tempo na frente do meu note como eu fazia. Eu estava perdendo a minha vida. Depois que me desintoxiquei, que desintoxiquei a minha mente, descobri que estava com depressão. Estou tratando, fica tranquilo. Pastor, as 2 primeiras semanas foram as mais difíceis, porque eu tinha crise de abstinência, eu sonhava com os filmes que eu tinha assistido, eu tinha dores de estômago e de cabeça mais persistente. Isso aqui não é coisa de drogado? Não. Eu sou responsável pelas redes sociais da minha empresa. Eu tinha uma pequena empresa, terceirizei esse serviço para não entrar de aspecto nenhum. Fui bem rigorosa, porque realmente eu queria uma experiência com quem? Com Deus. E ele foi gentil. Tem alguém aqui que quer ter uma experiência real com Deus? Amém, por isso esse é o teu desejo. Foi difícil aceitar, ela diz, que eu tinha jogado uma parte da minha vida fora. Foi difícil perceber que tinha muita coisa em mim que eu precisava mudar, que meu casamento estava com sérios problemas. Mas eu fiquei tão alienada por tanto tempo que não via a confusão que eu tinha me metido. Ela vivia em outro mundo que ela não sabia. Mas agora, graças a esse desafio, posso reconstruir a minha vida, fazer projetos novos projetos. A vovó White, ela é fantástica. Ela começou a ler o Espírito de Profecia, diz, a vovó White é fantástica. Tenho amado ler os livros dela, e muito do que eu leio está servindo também para mudar e ajudar outras pessoas. Muita gente me taxou de radical, e a maioria acha que não precisa ser assim, mas não me importo, porque essa experiência foi um presente de Deus para quem? Lembra que o Mateus falou aqui? Quantas lições na minha vida eu deixei de tomar ou de fazer porque os outros pensavam, deixavam de fazer. Essa daqui diz assim, eu não estou nem aí porque os outros estão pensando, eu vou viver a minha experiência com Deus. Satanás tentou destruir a minha vida e eu não sabia. Eu já não pensava mais por mim mesmo. Preste atenção nessa frase, é muito séria. Eu já não pensava mais por mim mesmo.
Quem é que age sem pensar, senão alguém que está como que hipnotizado? Faz sentido ou não? Age sem pensar, faz sem saber por que está fazendo o que está fazendo, porque há um certo grau de possessão da mente, e a batalha pela tua mente. Eu não pensava por mim mesmo, agia sem perceber, falava sem pensar. Agora sei que dependo totalmente de Deus para tudo e que Ele teve muita misericórdia de mim esse tempo todo. Meu próximo desafio é aprender a ter domínio próprio com a alimentação. Obrigado de coração por se permitir ser usado por Deus para isso. Amém? E ela termina dizendo assim: Deus te abençoe, Deus te proteja sempre. Falando para mim dos ataques do inimigo, são grandes, são bastante. E nunca desista desse seu projeto. Tem muita gente precisando cair na realidade como quem? Como eu. Será que alguém aqui nessa noite está precisando cair nessa realidade também? Eu acredito que sim. E ela termina dizendo: Perse, não deixa negociarem contigo não, viu? É para cortar tudo. Música do mundo, TV, vídeos no YouTube, Netflix, qualquer site, redes sociais, livros seculares, tudo que não pertence aqui. Isso significa submissão completa da vida a Deus. Esse é o Espírito de Deus. A Ellen White diz que nos últimos dias, Deus espera que se levantem homens como Natã, Elias e João Batista. Homens que não tenham medo de chamar o pecado pelo nome. Mulheres que sejam fiéis a Deus como a bússola é o polo, que estão dispostos a dar a sua própria vida pela verdade, não porque tem força neles, mas porque Deus está com eles. Mas Deus só vai estar contigo e em ti, se você der lugar para Ele. Onde? Na tua mente. Enquanto a tua mente estiver intoxicada, embotada, entorpecida com essas histórias, a palavra de Deus, o Senhor não vai brilhar para ti, você vai estar perdido sem saber. Eu tenho um apelo para fazer. Quantos aqui gostariam de nessa noite dizer: Senhor Jesus, eu estou disposto a enfrentar esse desafio de 6 semanas. Eu preciso desse desafio de 6 semanas para iniciar um ano diferente, para Deus te usar como usou os profetas no passado, como usou os discípulos, como usou os apóstolos Elias, Gal, Urlan e tantos outros que Deus tem usado. Dizer assim: eu quero, eu preciso, eu quero, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé, ajuda-me, eu quero. Mateus vai cantar a última música, é o último momento dessa noite aqui com o Mateus em especial. Amanhã a gente vai estar juntos de novo, mas eu tenho esse apelo para fazer. Você vai passar por isso que a Carol passou, nossa amiga Carol Beluto, uma preciosidade. Você vai passar, vai ter lutas. Eu tenho outros relatos: abstinência, dor de cabeça. Isso é difícil, mas Deus é por nós. Amém? Você gostaria de começar aqui, nesse momento, uma nova vida com Deus, dizendo: desafio para mim, é para mim, eu preciso, eu quero, eu vou fazer esse jejum. Não é porque o pastor está falando ou pregando, mas porque Jesus te ama e morreu na cruz do Calvário para te salvar. Amém? Que você é tudo para Ele. Talvez você nem consiga mais enxergar o amor dele por você, por esses pensamentos sombrios, mas Deus vai purificar a tua mente com esse jejum. Você vai se tornar uma nova vida em Cristo. Amém? Enquanto Mateus canta, se alguém nessa noite, final de sábado, início de noite de semana, que quer entregar a vida a Jesus e aceitar esse desafio, quero
quero que você saia de onde você está, venha aqui à frente, em nome de Jesus, dizendo: é para mim. Essa mensagem Deus trouxe aqui para mim, e tenha a sua vida transformada, restaurada. Levante-se de onde você estiver, ocupe esses lugares aqui à frente, um corredor, não importa onde você está nesse auditório. Venha não por mim. Se você entendeu a mensagem, se você aceita essa mensagem, se você quer essa transformação, vem. No final nós vamos orar juntos. Amém. A sua entrega é total. Quem vai ser o primeiro? Você não pode mais adiar. Não adie mais, amém? Jesus chegou ao seu coração. Ele te abraça. Fala teu nome agora, vem, filho, tu és meu. Amém. Vem à frente. Vem à frente, sai de onde você está. Sai dos corredores. Glória a Deus. Não tenha medo, Deus é por nós, amém? O Santo Espírito está aqui, me abraça e me diz: Receba o abraço do Senhor. quanto és meu. Esperava a tua decisão nesse dia, nesse momento. Sua vida vai Desabrochar, amém? desabrochar, vai sorrir, Vai cantar nova vida em Cristo. vai cantar. Começa hoje, quando Começando aqui e vai ser só por 40 dias, amém? Se até a volta de Jesus. por amor de Deus Louvado seja Deus vai pela tua decisão. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Você nunca vai estar sozinho, porque Deus vai lhe amparar. Deus vai te amparar. Louvado seja o Senhor, amém? Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar. Louvado seja o Senhor, amém? Feche teus olhos, vamos orar, Senhor Deus. Mais uma vez o inimigo foi desmascarado juntamente com sua artimanha, astúcia, com suas armas. Louvado sejas por isso, Senhor. Queremos, Pai, ter uma mente purificada, voltada para as coisas do Senhor, não para este mundo. Precisamos, Senhor Deus, ter a nossa mente e coração longe dos contos, das histórias tolas desse mundo. Ajuda-nos. Usa-me, Senhor, como instrumento de salvação.
Enche a minha vida, a vida de todos que estão aqui com o Teu Espírito. Pai, muitos vão, a partir de agora, entrar nesse desafio. Se colocam em pé aqui à frente e vem. Dê a eles, Senhor Deus, Tua força, Teu poder. Dá-nos, Senhor Deus, capacidade para não cairmos em tentação. Livra-nos de todo o mal. E com o passar dos dias, Senhor Deus, que a nossa mente purificada, restaurada, possamos ser homens e mulheres do Senhor, aqueles com quem, quando nos encontrarmos, dirão: esse andou com Jesus, esse esteve com Ele, anda com Ele. Usa-nos, Pai. Abençoe a Tua igreja aqui em Mossoró. Faça com que esse povo transtorne essa cidade. Filhos e filhas cheios do Teu Espírito. Em nome de Jesus eu te peço. Nós te pedimos. O que você diz? Amém, Senhor. Amém. Olhe para quem está do seu lado e diga: que bom que você veio hoje. Dá um abraço.